tema que nos foi proposto para a tarde, ele fez parte do grupo, do conjunto de temas que foi trabalhado no evento de carnaval. Nós achamos por bem trazer ao Jefa, porque muitos não puderam presenciar, e acreditamos que acrescentará a cada um de nós esse tema. Ontem, os circos, e hoje, o que aguarda aos espíritas cristãos? Essa é a pergunta. Então, na verdade, é um questionamento. Ontem, os circos. Hoje, o que nos aguarda? É uma análise que necessariamente, e como de costume fazemos, precisamos voltar no tempo e fazer uma releitura de situações, de conhecimentos, de pontos históricos dentro da nossa tradição judaico-cristã, mas que reflete nos dias contemporâneos, tendo em vista que o espírito em si, segundo a doutrina que professamos, é o mesmo que transita ao longo do tempo na aquisição das experiências que o liberte das amarras do orgulho e do egoísmo, sendo essas as chagas da humanidade. Então, quando nós olhamos para trás e começamos a decodificar as informações daquele período, chegaremos a entender os desafios que estamos enfrentando nesses dias contemporâneos, que, por incrível que pareça, também se encontram no Evangelho as profecias que falam deste período da transição planetária e esses desafios em especial, que atinge a todos aqueles que de alguma forma buscam conhecer e vivenciar a proposta do Evangelho. Podemos olhar não só para o período do Cristo, mas antes dele mesmo, quando sabemos que aquele povo, os hebreus, viviam presos no Egito, e conhecemos todos nós aquele período da transição, onde há a libertação do Egito sob a coordenação de Moisés. Desde aí, perceberemos a figura do faraó sendo aquele líder, o imperador, o que coordenava o Egito, mas que numa perspectiva religiosa, espiritual, trazia crenças bastante diferentes do povo hebreu, do qual acreditava em muitos deuses, e é indiscutível que esta crença ela é ancestral, antes mesmo da nossa organização em sociedades. O que precisamos entender, com um pouco mais de profundidade, é que quando nós falamos de politeísmo, de vários deuses, nós ficamos, às vezes, presos a esse conceito, esquecendo do reflexo sobre esse conceito nas sociedades que adotavam essa perspectiva. E o porquê, desde aí, aqueles hebreus passam a ser perseguidos quando apresentam ao mundo a figura do Deus único, mesmo trazendo ainda os traços do homem, ou seja, ainda a figura de um Deus antropomórfico. Perceberemos tanto no Egito, como na Grécia, como em Roma, essas sociedades que eram politeístas, figura de deuses inúmeros, dos quais todos eles eram responsáveis ou tomavam conta de uma faceta da vida daquela sociedade. Obviamente, a sociedade sendo um somatório dos indivíduos que compõem aquela região, e por conta disso, essas crenças, então, nessas figuras, ora criavam limites e ora criavam a patência no sentido de dar a chancela que aqueles deuses davam para as situações que ali aconteciam. Todos nós conhecemos as famosas bacanais ou tantas outras festas a deuses pagãos, iremos utilizar esse termo, onde as pessoas se entregavam aos prazeres, à sensualidade. E nós perceberemos nos mitos a figura dos deuses da guerra, o deus da sensualidade, o deus do amor, o deus das plantações, o deus da fertilidade, o deus da... E começamos a perceber que na medida em que o indivíduo cria
essa multiplicidade de deuses nada mais era do que uma projeção dos nossos próprios desejos em observando estes espíritos ainda primitivos que não só justificavam, mas estimulavam a vivência dessa realidade ou desta vida dissoluta, despreocupados com as consequências que viriam a posteriori. No momento em que Moisés apresenta a figura de um Deus único, e este Deus, indiscutivelmente, vai trazer uma certa ordem no qual se estabelece nos 10 mandamentos, ali encontrava-se então agora um choque frente àquilo que a massa, de alguma forma, gostaria de vivenciar. Começa falando da própria realidade deste Deus único, do qual não deve ter nenhum outro acima dele e que não deve ser adorado em formas, seja acima da terra ou dentro das águas. E, indiscutivelmente, nós ficamos nesta superfície de achar que era a condição de ter uma imagem apenas. Mas não é isso. Era, acima de tudo, o sentido do qual esses deuses falavam a cada um de nós. E com o passar do tempo, nós substituímos o chamado bezerro de ouro por tantos outros deuses falsos, no qual perdem a característica de divindade, no sentido de uma idolatria, de um culto externo religioso, e passa a ter um culto muito mais perigoso e presente nas nossas vidas, que é o culto íntimo, de deuses que nós elegemos a nossa vida e que de alguma forma entregamos a nossa vida para atingirmos as metas desses deuses. Ora, se não vejamos, se existe o Deus da guerra, o Deus do poder, nós nos colocamos numa luta diária para atingirmos determinadas condições que nos deem poder. E muitas vezes, usando um termo bastante rasteiro, vendemos a nossa alma para conquistar aquilo ali. Então surgiram deuses dos mais diversos. É o Deus dinheiro, é o Deus sensualidade, é o Deus posse. E assim vai apresentando-se diante de nós situações do nosso cotidiano que nós não nos apercebemos quantos bezerros de ouro hoje constituem a nossa vida, de tal maneira que nós não nos preocupamos em reconhecer a figura de Deus sobre todos os demais. Porque juntamente com o primeiro, vem todos os outros mandamentos, que quando nós percebemos de fato, vamos entender que a máxima, ela nunca mudou em qualquer período da humanidade, bem como as armadilhas permanecem as mesmas desde aquele tempo. Quando chega o período de Jesus, iremos observar Roma, que subjugava parte do mundo conhecido, e do outro lado, dentro da própria estrutura judaica, perceberemos figuras, doutores da lei, que agora coordenam e exigem cultos dos mais diversos, mostrando uma obediência muito mais exterior do que interior, porque eles próprios buscavam nestes pequenos deuses velados agora os prazeres e as alegrias de se encontrar na terra. Por isso Jesus, ao se deparar muitas vezes com eles, falava de forma enfática, de maneira clara, sepulcros caiados por fora, mas cheios de iniquidade e podridão por dentro. E ele ainda ia além quando dizia, aquele que é da verdade ouve a minha voz. Porque de fato há aqueles que se aparentam na condição de uma crença, mas estabelecem a sua vida pautada na adoração e vivência a esses outros deuses. E naquele momento Roma era pagã, e nós vamos observar ali, repito, as bacanais, as festas de Herodes conhecidas, dos quais as pessoas que não eram judeus, mas faziam parte daquela realidade, porque buscavam um espaço ao sol para, de alguma forma, fazer com que valesse a pena ali se encontrar. Não é a nossa luta de nós lutarmos cotidianamente para as nossas conquistas, mas quem aponta essas metas? Quem disse que é necessário tanta coisa? E nós não nos apercebemos e estamos aí colocando bezerros de ouro, diversos deuses. É nesse instante que quando Jesus chega à terra e chama aqueles apóstolos, começa a lecionar uma realidade diferente.
apresenta um Deus Pai. E um Deus Pai não é aquele que aceita tudo, porque um pai que aceita tudo não ama seu filho. Quantos aqui não há? Quantos pais não estão presentes? E não aceita tudo. Dói, às vezes. Já ouvi pais me contarem, Alisson, dói na carne quando eu tenho que dizer um não, quando há um limite em relação aos meus filhos, mas é necessário porque ele precisa aprender. Ora, se um pai humano, ele passa a fazer com que a disciplina prevaleça ante o instinto daquela própria criança ou do jovem, que dirá o Pai Supremo, aquele no qual Jesus nos apresenta. E a partir daí, ele vai trazer a realidade do Sermão do Monte, onde ele canta uma nova forma de vida e um vínculo da criatura para com o Criador, mas além disso, ele destrincha aqueles 10 mandamentos e o resume tal qual se encontra no Velho Testamento, tornando-se para nós a síntese do amar a Deus e ao próximo como se ama a si. Mas nós precisamos, inclusive, refletir, porque para amar a Deus, no processo do amar, há a disciplina e o respeito à figura deste ser. Tal qual cada um de nós, quando amamos os nossos pais, nós não o respeitamos apenas na presença, mas principalmente na ausência, porque nós falamos do pai ou dos pais que tivemos e a educação que recebemos, onde quer que estejamos. Então, tinham essa preocupação. E aqueles, então, que começaram a entrar em contato com a figura de Jesus, percebia uma mensagem profunda. E, a partir dali, enxergavam que a vida que levavam não era exatamente aquela que era compatível com a proposta cristã, que surgia no exemplo de Jesus. Os apóstolos, por sua vez, apesar de espíritos com a grande maturidade, traziam já um histórico de algumas décadas, tirando a figura de João Evangelista, que era o mais novo, e passam 3 anos de experiência absorvendo diretamente do Cristo aquelas lições. Mas observemos que o próprio Tiago, ainda muito arraigado ao judaísmo, precisava encontrar esse ponto de equilíbrio, porque ele queria viver ainda aquela realidade da tradição mosaica, ao mesmo tempo entendendo aquilo que Jesus trazia. E é indiscutível que a partir do momento em que aquele grupo, e eu não estou colocando aqui os 12, mas os personagens que se encontram no Evangelho, entraram em contato com a figura de Jesus, adotaram para si tal conduta que gerou uma situação muito complicada para cada um deles. Porque enquanto as pessoas obedeciam de forma cega, sem refletir quanto à realidade que Jesus trouxe, eles, por sua vez, optaram por uma vida completamente diferente, em que prevalecia esse amor a Deus e ao próximo nas limitações da compreensão que eles tinham, mas não abraçavam mais aquilo que a sociedade dizia ser o certo de qualquer maneira. Então, veremos posições de indivíduos que transformaram a sua vida, do qual preenchem o nosso imaginário. Quem de nós não lembra da figura de Maria de Magdala, quão difícil não foi para ela ter a vida que teve, de uma hora para outra, ao deparar-se com Jesus, percebeu ali o roteiro que deveria adotar para si. E ali ela faz a transformação. O mesmo com Simão Pedro, o mesmo com Paulo de Tarso mais adiante. Ou seja, todas as figuras que entraram em contato com a mensagem dele não mais obedeciam a uma vida conforme a sociedade falava. O que chamava a atenção, por sua vez, não era só a crença nesse reino superior, nem neste Deus, nem era só a condição da obediência à figura de Jesus, mas era o fato de não gerar conflito com aqueles outros que estavam elegendo a vida como gostariam e viviam, porque eles não estavam preocupados com os outros no sentido de interferir, mas, ao mesmo tempo, estavam preocupados com a conduta de cada um deles, porque o exemplo que Jesus trazia era de que o nosso verbo e a nossa conduta fosse sim, sim e não, não. Aí surge a problemática que acontecera no período de Moisés com os egípcios e que acontecera agora à época de Cristo e vai se estender até os dias contemporâneos.
Porque essa mensagem cristã, ela apresenta o que nós estamos falando ultimamente, que é a palavra cosmovisão. Ela apresenta uma cosmovisão, uma forma de ver, de entender e de viver o mundo à luz do que Jesus nos trouxe. Então, nos é solicitado respeito às leis civis, sim, mas acima de tudo que não corrompa a nossa consciência, nem as nossas ações venham a falar de encontro àquilo que nós dizemos acreditar. E esse problema vai surgir naquele período a tal ponto que nós sabemos, todos nós, o que acontecerá ao Cristo. Por ser ele o ponto de partida, há todo um trabalho em volta para que ele seja executado, porque acreditavam que com a morte dele, as lições e os exemplos se exterminariam. O contrário acontece. Na hora que o executam, faz com que prevaleça todas as profecias daqueles que cantavam a sua vinda antes e chama a atenção, em especial num período que vai passar de latência, em que os apóstolos temem o que acontece, ou o que vai acontecer, mas Jesus retorna a eles e fala da realidade da vida, provando agora que o que ele dizia era verdade. Então, eles agora, robustecidos pela experiência mediúnica vivida, é importante que se diga, que é uma vivência mediúnica coletiva, pelo fato de ter visto, entrado em contato, tocado no próprio mestre depois, eles recarregam essas baterias e a partir dali eles ganham o mundo. E é interessante nós percebermos que o resultado dessa condição é muito clara, porque há um incômodo geral quando o indivíduo opta por uma vida digna e coerente em detrimento de uma vida venal. É como se fosse uma afronta à crença ou ao status quo. Ora, se todo mundo faz, eu também faço. Mas o cristão não agia assim. Todo mundo fazia, mas ele não. E por que não? Porque ele servia a outro Senhor. Não era ao Deus da fertilidade, não era ao Deus da guerra, não era ao Deus, das festas. Não era. Era uma outra realidade. E aí começa, obviamente, na medida em que nós somos confrontados com a verdade, essa verdade irrita, porque nós nos sentimos incomodados. Afinal de contas, quem é esse para estar me ensinando qual é o caminho? Em especial quando eram figuras que fugiram ao padrão que nós normalmente achamos que é o melhor padrão que existe em termos de influência. Como assim, Alisson? Quando nós queremos implantar uma política, quando nós queremos envolver, nós procuramos pessoas certas para fazermos os nossos conchavos e a ideia dá certo. Jesus chama pescadores, ignorantes, um coletor de impostos, que não era nem querido, vale salientar. Então, ele vai chamar pessoas simples, e é nessa simplicidade onde vai se edificar essa estrutura inquebrantável. E, ora, qual o maior medo de um ser humano? Tem gente que diz, é perder tudo. Além de perder tudo, tem o outro, que é a morte. Então, a partir de agora, ora, é melhor enfrentar esse indivíduo? Não, porque na medida em que a gente enfrenta não dá certo, então vamos levar ele à morte. E acontece isso com Cristo. E vai acontecer isso com todos os apóstolos. Eles recebem algumas orientações que já pedirei licença para ler. Porque para a resposta da pergunta da nossa palestra, ontem os circos e hoje o que espera os espíritas cristãos, é melhor nós escutarmos o que ele vai nos dizer, porque ele fala aos apóstolos. Todos eles, a maioria deles morre crucificada. A gente conhece muito a história de Pedro, mas quando a gente vai atrás de outros, há muitos rumores de que os outros morreram também crucificados. E qual era o objetivo? Era tentar aniquilar, mas não só isso. Antes disso, nós iremos perceber aquele desejo de que esses indivíduos provassem, de que se de fato aquilo que eles falavam era verdade. Porque enquanto os outros tinham medo de morrer, o cristão ele mantinha-se firme no seu posicionamento, respeitando o posicionamento do outro. Mas na medida em que ele se mantinha ali, posicionado na cosmovisão cristã, sem nenhum tipo de conchavo, agora vamos levá-los ao holocausto e ver se de fato eles são isso que eles dizem que são. E aí surgem os circos. E se levam
E nós temos da literatura espírita várias obras que nos falam sobre isso, em especial as de Emmanuel. E eu trago a lembrança da figura de Lívia, que, esposa de um senador romano, troca de vestimenta com aquela que lhe servia e entra no circo, e ali ela perde a sua existência. Um espírito de alta envergadura, que tinha tudo para não se encontrar ali, mas ela encontrou na figura de Jesus essa mudança de paradigma. Independente das pressões de ter um marido senador, de estar envolvida naquele meio, ela agora consciente, bem como crente desse futuro como espírito, opta por entregar seu holocausto em nome do Cristo. Passado esse momento, nós perceberemos que essa perseguição ela vai continuar. E todas aquelas figuras que vieram ao mundo encaminhadas pelo próprio Mestre, todos eles sofreram perseguições, e o mais interessante é que ora eram perseguidos num contexto social, pela figura de reis, imperadores, governadores, e outros tantos era perseguido pela própria igreja, que deveria ter a responsabilidade de arcar com as lições do Mestre em sua essência. E a partir daí perceberemos que o cristão, ele vai ter essa dificuldade, porque ele deve se posicionar no mundo de uma forma diferente do que as teses do mundo apresentam. Chegado o período da doutrina espírita, era um período materialista, e é importante que se diga. Nós falamos do iluminismo, o iluminismo foi importante, mas ele de alguma forma tira a figura de Deus, aposenta-o, e agora tudo é centrado na figura do homem. É naquilo que vale para ele, naquilo que ele determina o que é certo e o que é errado. E, obviamente, passa a ter uma vida que de alguma forma ajuda de um lado, porque nós saímos da mão de ferro de algumas situações, isso é indiscutível, mas cai no extremo do outro, quando esquece da divindade e de tudo aquilo que rege o universo, que são essas leis naturais, as leis morais. Surge o racionalismo, e esse racionalismo se torna pernóstico, porque, como dissemos, aposenta a espiritualidade. E nós somos, em essência, espíritos. A partir daí, todos aqueles que se diziam, de alguma forma, crentes em alguma coisa, em especial o cristão, ele não era validado o seu discurso. E é engraçado porque observamos um paradoxo, que a ciência em si parte de um não preconceito, mas se a sua verdade, ou pelo menos que se apresente para ser investigada, tem como raiz um conceito cristão, a própria ciência ela dá um ré e diz isso não, porque Deus não pode ser contado na possibilidade das nossas análises. Ora, não seria isso um pré-conceito da ciência, quando a mente deveria ser aberta para estudar a fundo tudo aquilo que se apresenta? E aí surge todas as teses que nós conhecemos, cada uma buscando explicar o homem, as dores que o atinge, bem como as soluções. É nesse cenário materialista que surge a figura dos espíritos. Não, Alisson, é de Kardec. Não, é dos espíritos, porque Kardec fazia parte desta academia de cientistas. E é convocado, e como não trazia um preconceito muito arraigado, ele tinha preconceito. Por que, Alisson, ele tinha? Porque ele mesmo narra dizendo que foi convidado várias vezes e ele dizia, enquanto não me provarem que em mesa tem músculo e sistema nervoso, eu não vou a uma reunião dessa. Então ele tinha um certo preconceito, ele era um cientista, mas não era tão arraigado, a tal ponto que ele se convenceu e se permitiu enxergar o fenômeno. E quando enxergou, a mente se ampliou. E agora foi atrás das informações e nos traz, através de médiuns diversos, essas informações que servem não para entrar em choque com o que o Cristo falou, mas é um racionalismo peculiar, porque ele é um racionalismo espiritualista. É quase um paradoxo, mas não é. Porque a doutrina espírita, então, agora, usando da sua ciência, porque tem pessoas que acham que ciência espírita é a ciência materialista. Não é. Ciência espírita é mediunidade. Usando da ciência espírita, que é a mediunidade, ele agora vai averiguar essas informações que eles passam a trazer. E tem um choque quando, diante da apresentação das leis morais,
ele questiona aos espíritos quem Deus tem oferecido ao homem para que lhe sirva de guia e modelo. E os espíritos respondem, Jesus. Aí nós voltamos àquele ponto quase que inicial. Então a doutrina espírita não vai criar teses diferentes, não vai apresentar uma forma diferente de vivenciar que não a forma do Evangelho. E, indiscutivelmente, nós iremos passar pela mesma problemática daqueles que, uma vez encontrando a Jesus e verdadeiramente se vinculando a Ele e às suas lições, passaram. É bem verdade que talvez não sejamos expostos em praça pública, mas seremos expostos nas nossas redes sociais. Possa ser que não venhamos a ser enforcados, mas com certeza buscarão aniquilar a nossa reputação. Porque é interessante isso. A covardia, os pigmeus morais são sempre assim. Fizeram isso com os cristãos o tempo inteiro. Kardec sofreu, até preso foi. Porque ele trazia uma realidade diferente, mais uma vez, das duas situações. Veja, de um lado, um grupo de cientistas que iam dele, porque ele fazia parte de uma comunidade científica. Aí ele foi perseguido por esses, que eram amigos, até o momento de pensar diferente. E por outro lado, pela igreja, que ao perceber aquela mensagem que veio na forma do Livro dos Espíritos, não encontrou ali a necessidade de ter uma obediência cega agora àquela estrutura milenar respeitável, é importante que se diga. Então ele foi perseguido dos dois lados. O mesmo movimento que acontecera aos apóstolos, o mesmo movimento que acontecerá a todos os outros que optaram por ele. Porque o mundo ainda, a luz da doutrina espírita nos fala, vivemos um planeta de provas e expiações, e essa regeneração, não venhamos a criar floreios, ela ainda vai distante, porque estamos de fato no período da transição, da sombra, do qual Allan Kardec vai falar lá na Gênesis sobre a geração nova. Eu tive a curiosidade de voltar a ler hoje a geração nova. Ele diz, mas a geração que prevalece hoje é a geração egoísta, sensualista, orgulhosa. E aí a gente vai parar e observar que, de fato, nós estamos vivendo um processo desse racionalismo ainda distante do espiritualismo. Nós não estamos mais preocupados com o que Deus acha, nós estamos preocupados em fazer o que nós achamos que devemos fazer. E é esse o grande ponto que a doutrina espírita chega, agora amadurecida, através das obras diversas no seu campo filosófico, ético, moral, e que dá a cada um de nós a possibilidade de nos fortalecermos para enfrentarmos estas perseguições sem nos abalarmos, porque a nossa meta, ela não é uma meta ideológica, ela tem uma referência, ela tem uma centralidade, Jesus de Nazaré. É uma forma de ver, de viver o mundo. É a cosmovisão cristã. Não há outros deuses. Não há outros deuses na rede social. Não há outros deuses governando em nenhum local do mundo. A figura é o Cristo. E no momento em que nós nos libertarmos destas amarras que nos prendem como torcedores de indivíduos, de times, de ideologias, de filosofias, enquanto nós não nos libertarmos disso, não estaremos vivendo essa essência do que o Evangelho nos convoca. E é o que vai acontecer conosco. Na medida em que o espírita ele se posiciona agora calcado na visão do Evangelho, mas esclarecido pelos conceitos básicos da doutrina, básicos. Tem gente que quer aprofundar muito, eu digo, pensa no básico. Pensa em Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Pensa naqueles atributos, soberanamente justo e bom. Não tem ninguém em lugar errado. Não tem ninguém sofrendo nada que não deve estar passando. Porque existe uma lei, causa e efeito. Quando a gente começa a estruturar o pensamento espírita, a gente vai vendo quão profundo é e como nós devemos nos manter nessa posição. Não há tese nenhuma materialista, humana, que consiga responder a todas as questões. Mas o Espiritismo, ela responde. Inclusive nos trazendo soluções. Mas são soluções que vão mexer em coletividades e crenças da mesma forma que Jesus mexeu. Porque nós queremos que um lado esteja certo e o outro esteja errado. Do lado de lá, o pessoal pensa do mesmo jeito. Então há um grande sistema. Isso é o planeta de provas e expiações.
Esse é o egoísmo. Esse é o orgulho de achar que nós sempre estamos certos. E esquecemos desse ponto central, que é a totalidade da figura do Cristo e a proposta. Então, o que espera aos espíritas cristãos hoje? Ora, primeiro, a coragem de se posicionar dentro dos valores que o Espiritismo, que nada mais é do que o Evangelho redivivo, que é a figura do Cristo que torna a colocar-se acima de qualquer crença estabelecida na Terra. Posiciona-se dessa forma. O que está certo é aquilo que está de acordo com o nosso Evangelho. E é tão profundo que o Livro dos Espíritos nem fala disso. Ele fala que é o bem. Mas não vendo na superficialidade, Kardec pergunta, e o bem o que é? Para que não haja problema, porque hoje o bem ele começa a se mascarar de tantos maus que a gente nem se apercebe. E em nome de uma falsa caridade, aplaudimos equívocos profundos que vêm desestruturando a base da nossa sociedade. Aí os espíritos dizem a Kardec, o bem é tudo aquilo que está de acordo com a lei divina. Voltamos ao ponto inicial, conhecer as leis, para que de fato possamos fazer a distinção. Porque é o grande problema que nós arrastamos desde o período de Moisés, eu vou ser mais exagerado, não é do Cristo, não é de Moisés, é que a cada situação e vivência que nós vamos tendo na Terra, nós vamos acrescentando o apêndice que relativiza a vivência do Cristo. Não é bem assim, porque veja, é dessa forma porque era na época dele, mas hoje não é bem desse jeito. E o resultado disso, Alisson, é nos encontrarmos no Jefa no dia de hoje, depois de inumeráveis existências. Cá estamos. Nós passamos todas as existências relativizando. E hoje a proposta desse contexto social e dos desafios que nós iremos passar é a relativização de tudo. Tudo pode. Não é real, gente. Não é essa, pelo menos, a posição da doutrina espírita, que não é a do Cristo. Porque quando ele fala da questão do amor a Deus, é o respeito às suas leis. Então é preciso conhecer. E óbvio que a partir dali, uma vez posicionado, nos preparemos. Porque seremos agora perseguidos, cada um a seu modo, mas aí é a hora que nós temos de provar a forma com que a gente pensa e vivencia o que nós aprendemos. Tem pessoas que já me disseram, Alisson, que momento difícil passa a Terra. Eu digo, sim, é indiscutível. Isso é indiscutível. Né? Desde pandemia, as situações que nós observamos hoje são situações que beiram a uma condição de Sodoma e Gomorra. E ai de você se não concordar. Eu disse, é engraçado que eu vejo de uma forma diferente. Aí a pessoa olhou para mim e disse, como assim? Eu disse, ora, quando nós lemos há 2000 anos, quando nós lemos 50 anos depois, quando nós lemos esses romances que nos colocam naquele período de tempo onde os circos se apresentavam para divertir os gentios e aqueles imperadores, nós ficamos, meu Deus, que homens foram esses, que espíritos foram esses, por isso que eram arrebatados, porque mantiveram a sua posição até o fim. Eu disse, nós estamos tendo a grande oportunidade, depois de mais de 2000 anos, termos a mesma condição. De agora os leões talvez não sejam aqueles que trazem os seus dentes e devoram as nossas carnes, mas é uma situação muito mais complexa, porque querem de fato corromper a nossa consciência. E isso, segundo a doutrina espírita, gera uma consequência muito maior para cada um de nós que se encontra aqui sentado. Porque nós estamos no mundo, mas uma vez conhecendo o Cristo, nós não somos do mundo. E para que não paire nenhuma dúvida que o Cristo já falava isso, eu peço licença para a gente ouvir Mateus, quando o próprio Cristo orienta os apóstolos o que iria acontecer com eles. Ele fala a todos aqueles que iriam segui-lo, ele fala de forma clara, e é o que nos aguarda. E saibamos agradecer a oportunidade da prova. Porque na medida em que a gente está tendo a prova e a gente passa por ela, o resultado é o melhor que tem. E ele também comenta sobre isso. Vejamos se o cenário que nós estamos vivendo não é esse. Ele diz assim, ele vai falando, né? Ele convoca para que os apóstolos, bem como os 70, que ele chama 72, junto com os apóstolos, que saiam por aí a divulgar. Isso é outra coisa que passa desapercebido por nós. Não, Alisson, porque aquilo que é
do movimento religioso não deve atingir a sociedade. Ora, o Cristo solicita que todo o mundo conheça. E ele diz, primeiro, vá aos filhos perdidos da casa de Israel. Depois chama Paulo de Tarso e diz, agora vá aos gentios. Ele solicita que a verdade cristã, da essência, ela seja conhecida no planeta inteiro. Porque não é uma condição de bandeira religiosa, é de lei divina. Então, há espírito aqui. Eu queria dizer a vocês que tem espírito na Ásia encarnado. Do mesmo jeito, que estão sob a mesma lei. E Jesus solicita, então ele começa a falar, né? Não tomeis no caminho dos gentios e não entreis em cidades de samaritanos. Aí ele vem falando um bocado de coisa, eu separei alguns itens importantes para nós. Ele diz assim, eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede prudentes como as serpentes e inocentes como as pombas. Então ele já é muito claro em dizer, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Já começa a chamar a atenção daí. Então o que é que a gente espera no meio de lobos? E o Evangelho segundo o Espiritismo, de uma maneira poética, é uma frase que eu acho muito bonita, particularmente, diz assim, só lobos caem em armadilha para lobos. É lindo e profundo. Porque às vezes nós nos revestimos de ovelhas, achamos lindo a mensagem espírita, quando ela não nos fala de ter que passar por uma porta estreita. Quando ela diz, olha, meu filho, repense essa atitude, deixa de ser uma doutrina maravilhosa. E a gente acabou de cair na armadilha para lobos, porque ainda somos lobos. Essa é a verdade. Mas a doutrina não se preocupa, nem o Cristo, porque para isso existe reencarnação. Aí a gente vai e volta. E aí diz, mas eu errei aonde? Errou naquilo que a gente tem mais tendência negativa hoje. Pensa, sente, qual é a nossa tendência? Que a resposta vai estar dada. Não precisa fazer terapia de vida passada, não. Aí ele diz, acautelai-vos dos homens, pois vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis conduzidos a governantes e reis por minha causa, em testemunho para eles e para os gentios. Isso aconteceu na história inteira e vai continuar acontecendo. Nós seremos afrontados, confrontados, questionados. Quem aqui dentro da própria família não escuta, quando a gente dá aquele deslize, a pessoa vira para a gente e pergunta, espírita? Você não é espírita? Fazendo isso, aí quando me dizem isso, eu disse, imagina se eu não fosse, eu já tinha pulado no seu pescoço. Já avancei. Se a gente fala em evolução, a gente já avançou. Ontem eu pulava no pescoço, hoje eu só grito. No máximo fico sem falar. Já avançamos. É porque a gente só pensa no resultado final. A gente é tão orgulhoso que a gente não quer passar pelas fases. A gente quer sair daqui para lá. É outro problema da geração, né? A ansiedade. Não tem negócio de plantar e colher, não. Tem só colher. E a gente não se apercebe. Aí ele continua. Olha o que a gente vai encontrar. Ele vai. Quando vos entregares, não vos inquieteis por saber como ou o que falareis, pois vos será dado naquela hora o que havereis de falar. Pois não sois vós os que falam, mas o Espírito do vosso Pai falando em vós. Se nós estamos com um propósito, mesmo confrontados, mesmo questionados, não tenhamos problema, não nos preocupemos. Porque a doutrina espírita nos fala de uma lei chamada lei de sintonia. E se nós buscamos ter uma vida reta, os espíritos que nos acompanham estarão lá para esses momentos de dificuldade. Agora, fica difícil a gente querer ter o amparo dos espíritos amigos quando a gente não luta por aparar as nossas arestas. Então ele está deixando muito claro àqueles que o seguem de fato. Então, irmãos entregará à morte irmão, e pai entregará filho. Filhos se levantarão contra genitores e os matarão, e sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até ao fim, esse será salvo. Gente, hoje o discurso cristão, ele é perseguido. Nós falamos de pessoas que passam por inúmeros problemas. Eu não sei se vocês sabem, mas há grupos de mulheres cristãs na África que são perseguidas. São tomadas das suas tribos e são entregues àqueles que são muçulmanos para casamento.
fora aquelas que são mortas. E há um silêncio profundo, porque são cristãs. Ninguém nem lembra disso. Então o cristianismo continua sendo perseguido. Em especial numa sociedade totalmente materialista que nos fala para uma vivência totalmente volúvel dos instintos, porque o importante é ser feliz. E esta felicidade custe o que custar. Teses que se levantam ridículas, desculpem essa palavra, mas de fato é um total desconhecimento do espírito reencarnante, das suas fases, das lembranças do período passado, de situações diversas que o tempo resolverá, em especial quando bem orientados. E essa boa orientação perpassa pela apresentação do próprio Cristo, quando ele disse: deixai, pois, que venham a mim as criancinhas, delas é o reino dos céus, deixai que venham a mim, não há outros ídolos, não há outros falsos deuses, e nós achamos que está tudo normal. E a maior dificuldade do mundo para trazer uma criança para a evangelização, mas para levar para a escola, para que vença na vida e seja o melhor, daqui a pouco as crianças começam a apresentar os seus traços de ansiedade, de depressão, dos transtornos de déficit de atenção e de tantas outras questões. Mas a terapêutica espírita cristã é deixada de lado, porque não é tão importante assim, é muito mais uma questão de cultura. E se nós sabemos que o Espírito é a síntese do que ele já passou, quantos de nós não já estamos apresentando a síntese? E hoje é a oportunidade de anular este mal ou as dificuldades, não pelo viés da dor, mas pelo contrabalançar da própria balança na busca do equilíbrio. Porque a lei divina não fala de castigo, não fala de penalidade, não fala. A dor ela é corretiva. Ela não é punitiva. A dor é para o indivíduo despertar e perceber que tem eleito, escolhido coisas equivocadas. E a partir dali ele agora começa a fazer a mudança que Maria de Magdala fez, que Simão Pedro, que Mateus, que Zaqueu, que tantas outras figuras fizeram. Mas na hora em que a gente despontar para essa verdade, o mundo vai se levantar. E aí eles dizem: vocês serão perseguidos em meu nome, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Alisson, você está falando de salvação espírita? Sim, porque o processo do salvar só se salva quem está em perigo. E nós nos encontramos em perigo. Porque a cada instante os convites que nos chegam são os mais diversos. Não estamos em perigo? Estamos, porque a consequência disso que nós escolhermos será totalmente nossa. É bem verdade que partilhada por aquele que busca nos corromper. Mas a responsabilidade maior é nossa, porque temos o livre arbítrio. E ele continua: quando vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, pois em verdade vos digo que não terminareis as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. Vocês sabem que Israel é a figura do próprio planeta. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta para o discípulo tornar-se como seu mestre, e ao servo tornar-se como seu senhor. Se ao senhor da casa chamam de Belzebu, quanto mais aos membros da casa dele. Ora, se a Jesus fizeram o que fizeram, o que nos farão a nós? E a gente precisa estar consciente disso e enxergar nisso a grande oportunidade. Passando um pouquinho, porque o texto, de fato, é um pouco extenso, eu dou um pulo para uma releitura ou uma nova leitura, que quem traz é Lucas. E nesse processo de Lucas, eu queria fechar, porque já estamos caminhando para o fim dessa análise. Ele traz uma passagem, uma chamada de atenção, que eu acho muito importante para nós. Lucas está replicando o mesmo discurso, mas indiscutivelmente no estilo de Lucas. E aí ele tem uma frase que ele diz assim, uma passagem que ele diz assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom tivessem ocorrido os prodígios que entre vós ocorreram, há muito tempo teriam se arrependido, sentadas em pano de saco e cinza. Todavia,
haverá mais tolerância no juízo para Tiro e Sidom do que para vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás elevada até ao céu? Serás rebaixada até o Hades. Quem vos ouve, ouve a mim. Quem vos rejeita, me rejeita. Quem me rejeita, rejeita o que me enviou. O que é que ele quis chamar de atenção em relação a isso? Eu acredito, particularmente, que essa chamada para todos nós. Por quê, Alisson? Porque quando ele começa a chamar a atenção, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, foram lugares que Jesus passou, pregou e produziu milagres. Leia-se milagres entre aspas. Chamou a atenção das pessoas, fez com que elas entrassem em contato com a verdade, mas em nenhum momento despertaram para a mudança de vida. Permaneceram com a mesma postura. E aí ele vai para Cafarnaum. E quanto a ti, Cafarnaum? Se tivesses ouvido, Sodoma e Gomorra, se tivesse acontecido o que aconteceu, eu estar presente, trazer a mensagem, produzir o que eu produzi, eles provavelmente já teriam se arrependido e não estaria extinta. Agora, quanto a ti, que me escuta, que vê os prodígios, que vê a proposta do reino que eu trago e permanece dessa forma, não pense que serás elevada, serás rebaixada. Na perspectiva espírita, isso é muito claro. Essa transição planetária nos fala disso. Todos nós o ouvimos na praça, como nos fala o Evangelho. Bebemos e comemos em tua presença nas praças públicas. Nós escutamos falar de Jesus. Todos nós aqui presentes conhecemos a sua mensagem. Sabemos que a porta é estreita e que aquilo que o mundo oferece não é um norte para as nossas vidas. As nossas conquistas são outras. Não significa dizer que estamos nos entregando a uma mendicância. Indiscutivelmente não. Porque sabemos que aquilo que estamos recebendo também é oferta. É um crédito que nos é dado para usarmos da melhor forma possível. Mas temos, com essa oferta na mão, temos feito oferendas a deuses diversos. A nossa própria imagem, a busca de conquistas transitórias que o túmulo fará com que se encerre. E por conta disso, aderindo a vivências sensuais transitórias, a uma permissividade e uma relativização de tudo aquilo que é no campo moral. E na medida em que nós, espíritas cristãos, porque isso é uma classificação trazida por Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, há tipos de espírita, dentre eles o espírita cristão, que é aquele que conhece a doutrina, que acha coerente os seus conceitos e que, acima de tudo, elege para a sua vida. Esses são chamados espíritas cristãos. Esses, obviamente, devem fincar as suas raízes, compreendendo que Jesus é a meta. Estando no mundo sem ser dele, podendo de alguma forma adotar ou buscar em figuras que busquem representar aquilo que se quer, mas ao mesmo tempo ser crítico o suficiente para cobrar destes que vão à frente, que permaneçam na pauta deste Cristo, porque fora ele próprio que solicitou que os seus apóstolos, em todos os períodos da humanidade, ide e pregai, fossem pregar. Cada um aqui presente, dentro da realidade em que se encontra, deve, se de fato for espírita verdadeiro, no grupo que faz parte, manter-se firme na sua posição, sem idolatrias exteriores, porque ninguém maior do que o Cristo. Não há nenhuma posição político, ideológica, filosófica, comportamental que suplante aquilo que o Espiritismo nos trouxe, que é a lembrança do Mestre Jesus. Seremos, como ele próprio disse, perseguidos. Nossa reputação será colocada em questão. A nossa imagem será achincalhada. Falarão de nós muitas vezes, e o Evangelho fala daqueles tipos de vingança, onde nós adentramos nos ambientes e as pessoas que antes falavam conosco nos darão as costas. Mas compreendamos que a doutrina espírita nos fala de consciência, que é onde está a lei divina. Se somos espíritas cristãos, obedeçamos a essa consciência, a essas leis. E ajudemos ao mundo a se transformar de fato, em especial neste período em que a sombra se adensa na terra. Sejamos pontos de luz.
E no momento em que brilharmos, por menor que nós formos, como pirilampos talvez, há aqueles que irão atrás para tentar nos silenciar. E ainda assim, se esmagados, possamos fazê-lo tal qual o pirilampo, que deixa um rastro de luz nesses tempos de escuridão. A todos, um grande abraço. Votos sinceros de saúde e paz.